Você já se perguntou o que acontece com os gritos que ninguém ouve? Para onde vai a dor quando o corpo que a sentia já não existe mais? Alguns dizem que a energia nunca morre, apenas se transforma, ou espera pacientemente por um novo hospedeiro. O convite. O convite chegou em um envelope amarelado, selado com cera preta. Dentro, um único cartão. Liam Corvo O'Malley. Sua presença é requisitada no sanatório Blackwood. Há uma história aqui que só você pode contar. Liam, um jornalista investigativo caído em desgraça, famoso por expor fraudes e agora relegado a artigos sobre gatos perdidos, sentiu um calafrio. Blackwood. O nome era uma lenda urbana sussurrada entre os caçadores de fantasmas e exploradores urbanos. Fechada em 1973 após um incêndio misterioso que matou dezenas de pacientes e funcionários, o local era um túmulo de concreto e amianto, famoso por suas práticas desumanas e por seu diretor, o Dr. Alistair Finch, que desapareceu na noite do incêndio. Para Liam, aquilo não era um convite, era uma chance de redenção. Ao seu lado, Maya, uma fotógrafa forense com nervos de aço e um fascínio pelo macabro, sorriu. "Quando partimos?" ela perguntou, já limpando as lentes de sua câmera. Eles não sabiam que não estavam indo investigar uma história, mas sim se tornar parte dela. A chegada. O sanatório Blackwood se erguia contra o céu cinzento como um dente podre. A arquitetura brutalista era uma ferida na paisagem. O portão de ferro forjado, rangendo como um lamento, estava estranhamente aberto. Ao entrarem, o ar ficou pesado, carregado com o cheiro de mofo, decadência e algo mais. Algo metálico e adocicado, como sangue velho. O silêncio era profundo, mas não vazio. Era um silêncio que escutava. No grande salão de entrada, encontraram outras 3 pessoas, igualmente confusas. Havia a doutora Evelyn Reed, uma parapsicóloga cética com equipamentos de última geração. Ben, um estudante de história e médium amador, pálido e trêmulo. E Marcus, um ex-segurança corpulento e pragmático, contratado por um cliente anônimo para garantir a segurança do grupo. Ninguém sabia quem havia enviado os convites. De repente, os pesados portões de ferro se fecharam com um estrondo metálico que ecoou pelo prédio, mergulhando o salão em uma escuridão quase total. O som de uma tranca pesada deslizando para o lugar selou seu destino. A caçada havia começado. Tão Real History. O primeiro eco. O primeiro a quebrar foi Ben, um médium. Ele caiu de joelhos, as mãos na cabeça, gritando sobre sussurros na estática. Evelyn ligou seus gravadores de EVP, fenômeno da voz eletrônica, e a voz do garoto se misturou a um chiado baixo vindo dos aparelhos. Marcos, o segurança, tentou acalmá-lo, mas Ben se debateu, seus olhos revirados. "Ele está com fome! O doutor está com fome!" ele gritava. De repente, Ben parou. Ele se levantou lentamente, um sorriso medonho no rosto. Com uma velocidade desumana, ele agarrou um caco de vidro do chão e o cravou no pescoço de Marcos. O som foi horrível, um rasgo úmido seguido por um borbulhar gutural. O sangue jorrou em um arco carmesim, pintando o rosto sorridente de Ben e o chão empoeirado. Marcos caiu, afogando-se em seu próprio sangue, seus olhos arregalados em choque e traição. Antes que pudessem reagir, Ben correu para a escuridão de um corredor, sua risada ecoando como um eco quebrado. A primeira impressão de salvação, a ideia de que o corpulento segurança os protegeria, morreu junto com ele. Tão Real History. A fita do doutor. Fugindo do horror, Liam, Maya e Evelyn se trancaram num antigo escritório do Dr. Finch. O lugar estava impecavelmente preservado, coberto por uma fina camada de poeira. Sobre a mesa, um antigo gravador de rolo. Liam, com as mãos trêmulas, apertou o play. A voz de Finch, calma e assustadoramente racional, encheu a sala. Ele não falava de fantasmas, mas de um experimento. A dor, dizia a voz, é uma forma de energia pura.
O trauma extremo pode, teoricamente, romper o véu entre a matéria e a consciência. Eu não busco o sobrenatural. Busco a transcendência através da agonia. A fita descrevia um procedimento chamado a colheita do eco, onde ele submetia os pacientes a um terror psicológico e físico extremo no momento da morte, acreditando poder gravar a essência de sua dor em objetos inanimados, nas próprias paredes do sanatório. O incêndio não foi um acidente. Foi o clímax do experimento, uma colheita em massa. Ele não desapareceu. Ele estava tentando se tornar algo mais. A fita terminou com um som de estática e um sussurro arrepiante. Eu sou as paredes. Eu sou a dor. E estou com fome. O labirinto da dor. Eles perceberam a verdade terrível. Finch não era um fantasma. Ele era o próprio sanatório. A entidade se alimentava do medo e da dor e os havia atraído para um banquete. As paredes pareciam respirar. Os corredores se contorciam e mudavam, transformando o prédio em um labirinto vivo. Em um dos quartos, encontraram Ben, o médium, empalado em dezenas de seringas enferrujadas que brotaram das paredes como espinhos, seu corpo um grotesco porco-espinho de metal e carne. A cada passo, as armadilhas de Finch se tornavam mais brutais e pessoais. Evelyn, a cética, foi confrontada por equipamentos que se ligavam sozinhos, mostrando imagens de seus próprios pais morrendo em um acidente de carro, um trauma que ela nunca superou. Os monitores explodiram e estilhaços de vidro e metal a atingiram como uma granada, deixando-a cega e gritando. A ciência não podia salvá-la. Era uma falsa esperança. Liam e Maya, agora sozinhos e desesperados, encontraram uma porta que levava ao necrotério do subsolo. Parecia a única saída. Ao descerem, encontraram uma cena de carnificina. O corpo de Evelyn estava sobre uma das mesas de metal, seu peito aberto. Ao lado dela, o que restou de Ben. Mas o mais chocante foi ver o corpo de Marcos, o segurança, com um ferimento no pescoço, sentado em um canto. Seus olhos se abriram. Eram olhos de um branco leitoso. Ele se levantou e apontou para uma porta de aço no fundo da sala. "A saída!" Ele gorgolejou com uma voz que não era sua. Era a voz calma e racional do Dr. Finch. Era uma armadilha, mas a porta representava a esperança, a última chance de salvação. Liam, impulsionado pela adrenalina, correu em direção a ela, arrastando Maya. Ele a empurrou para dentro e, quando estava prestes a segui-la, a pesada porta de aço começou a se fechar. Maya gritou do outro lado, mas não era um grito de alívio, era um grito de puro terror. Tom Real History. Liam se virou, o coração martelando, e viu Marcus, ou Finch, sorrindo. Todo contador de histórias precisa de uma testemunha, disse a voz do doutor. E toda colheita precisa de um catalisador. A porta que Liam pensava ser a saída não levava para fora. Levava para a câmara central do experimento de Finch, o epicentro do incêndio. Do outro lado, Maya não encontrou a liberdade, mas sim o próprio Dr. Alistair Finch. Não um fantasma, mas um homem velho e decrépito, mantido vivo por tubos e fios conectados diretamente à estrutura do prédio. Seu corpo fundido a uma cadeira grotesca de metal e osso. Ele era a bateria e a consciência do lugar. Os outros não foram as vítimas principais, foram o aperitivo, a isca. O verdadeiro alvo sempre foi Maya. Liam olhou para as mãos dela através de uma pequena janela na porta. A câmera. Ela nunca a largou. Finch não queria a dor dela. Ele queria o que ela via. Ele queria que a dor dos outros fosse capturada, enquadrada e imortalizada pela lente de uma fotógrafa forense, a testemunha perfeita do macabro. Ele não se alimentava da dor, mas da imagem da dor. Ele era um voyeur da agonia. A câmera de Maya começou a tremer, a lente brilhando com uma luz vermelha. Ela estava se tornando o novo coração do sanatório, sua consciência artística sendo consumida para eternizar o sofrimento. Liam bateu na porta, gritando, mas era tarde demais. Ele não foi convidado para contar uma história.
Ele foi convidado para ser o último sobrevivente, o único que escaparia para contar ao mundo a lenda do sanatório Blackwood, garantindo que novas vítimas, atraídas por seu conto, viessem alimentar a fome do doutor. Ele era a peça final do quebra-cabeça, o evangelista do mal. A sua salvação era a sua maldição. A história de Leon O'Malley se tornou um best-seller. O sanatório Blackwood, agora mais famoso do que nunca, atrai curiosos de todo o mundo. Ninguém nunca mais viu Maya, mas dizem que se você tirar uma foto nas ruínas, às vezes um rosto extra aparece na imagem. Um rosto com olhos de lentes de câmera, observando. A história foi contada. A fome foi saciada. Por enquanto. E agora que você a ouviu, você também faz parte dela. Tenha cuidado com o que você foca.